Olá, tudo bem? E aí, como estão esses estudos? Dedicação total, pessoal? Então nossa aula de hoje é genética. Nós vamos falar sobre a segunda lei de Mendel, né? Que consiste no estudo de duas ou mais características. As leis de Mendel, recordando, elas estudaram como as características genéticas são transmitidas de um organismo para outro organismo, de um indivíduo para outro organismo, né? Então agora nós não estamos mais falando de uma transmissão dentro de um mesmo organismo, nós estamos falando de um organismo para outro organismo, de um indivíduo para outro indivíduo, como essas informações são transmitidas. Então Mendel foi um grande estudioso, né? E ele estabeleceu algumas leis dessa transmissão genética, né? Então, a segunda lei de Mendel consiste no estudo de duas ou mais características genéticas que atuam simultaneamente, ou seja, ocorrem simultaneamente e agem simultaneamente. A gente observa os losses, né? E eles atuam em conjunto, né? Um pode ter influência sobre o outro ou não. Nós vamos entender isso especificamente, tá? Com pares de genes que se segregam ou se separam independentemente um dos outros para a formação dos gametas. Então, especificamente, nós estamos falando de dois losses, dois pares de genes, né? Que estão em losses simultâneos, mas este gene atua de uma forma independente deste. Ele não influencia na ação desse gene. Nós vamos entender isso perfeitamente. Então, os pares de genes devem estar localizados em pares de cromossomos homólogos diferentes, né? Então, segundo a lei, quando estão envolvidos dois ou mais caracteres, tipo cor do olho, cor do cabelo, forma da orelha, forma do nariz, se é hemofílico, se é daltônico, né? Os fatores que os determinam se distribuem de modo independente um do outro, ou seja, a cor do olho não tem nada a ver com a cor do cabelo, né? Se o olho é mais escuro ou mais claro, isso não significa que o cabelo vai ser mais claro ou mais escuro, tá? A cor do olho não tem nada a ver com o tipo de orelha, né? Ou se eu vou ser calvo. A cor do meu cabelo não tem nada a ver se eu vou ser calvo, se eu não vou ser calvo, tá? Então, estão próximos, estão em cromossomos homólogos diferentes, né? Estão em genes, em losses, né? Em locos diferentes, e atuam de forma diferente, mas atuam em conjunto, né? Tá? Então, de hibridismo. Então, a gente sabe o que era o hibridismo. O hibridismo era a união de dois genes, né? De diferentes características, né? Que formam, então, um cruzamento intraespécies. Então, eu tenho uma espécie e eu tenho uma outra espécie, eu uno essas duas espécies, ou eu cruzo essas duas espécies, eu vou formar um híbrido para um gene. No caso aqui, nós estamos falando de um híbrido ou um híbrido para dois genes, né? Após estudos de caracteres da ervilha, por exemplo, individualmente, passou a estudá-los simultaneamente. Então, após estudar a característica da ervilha para a cor, a característica da ervilha para a rugosidade, após estudar individualmente como que elas funcionavam, essas transmissões, passou a se usar como que elas atuavam simultaneamente, como que elas ocorriam simultaneamente, né? Para a cor e forma da semente da ervilha. Então, a cor pode ser, por exemplo, um alelo Vzão ou amarela, né? A alelo Vzão dominante ou alelo Vzinho, né? Que é recessivo. A forma da semente pode ser lisa ou rugosa. Se for lisa, é referente ao alelo dominante, o Rzão. Se for rugosa, é
o alelo recessivo, Rzinho, né? Então, cruzamento de dois indivíduos de híbridos, né? Então, um indivíduo que tem um Vzão e um Vzinho, e um indivíduo que tem Vzão e Vzinho, e ele tem Rzão, Rzinho, e ele tem Rzão e Rzinho. Então, ele é dihíbrido, tá? Ele possui os dois híbridos, né? Então, haverá um cruzamento desses indivíduos dihíbridos, tá? Certo? Com genes localizados em partes de cromossomos homólogos diferentes, obtém-se sempre a proporção fenotípica 9:3:3:1. Né? Então, 9 tipos de uma característica, 3 tipos de outra, 3 tipos de outra e 1 tipo de outra. Normalmente, esse 9, né, vai ter a presença dos alelos dominantes e esse 1 vai ter a presença somente de alelos recessivos. Os 3 e os 3 vão ter alelos dominantes para uma característica e não para outra. E aí há uma combinação, né? Então nós vamos ver isso agora. Por exemplo, então eu falei que ele é dihíbrido. Então, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Aqui poderia ser o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Que eu estou colocando aqui para vocês, ó. Vzão, Vzinho, Vzão, 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 Vzinho, 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 né? Então tá aqui para a cor da semente de ervilha, né? Então, se tiver a presença do alelo dominante, sempre que tiver, vai ser sempre amarela, né? Então, pode ser homozigótico, Vzão, Vzão, ou dizigótico, né? Vzão, Vzinho. Aqui, se for verde, significa que é homozigótica ou monozigótica para o alelo recessivo, Vzinho, Vzinho. Da mesma forma, a questão da rugosidade. Então, se for lisa é porque possui um alelo dominante, seja na heterozigose, Rzão, Rzinho, ou na homozigose, Rzão, Rzão, né? Rugosa vai ter 2 alelos recessivos, tá? Pega isso aqui e vamos levar para cá. É a mesma coisa, tá? Aqui este autor, em vez de usar Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, usou Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Mas estamos tratando do mesmo processo. Cor, forma da ervilha. Então, se tiver um alelo dominante, sempre, se for o azão, vai ser sempre amarelo. Então, olha aqui, azão aqui, azão aqui, azão aqui e azão aqui. Se tiver bezão, vai ser sempre lisa, né? Então, tem bezão, tem bezão, tem bezão, tem bezão. Não importa se é duplo, se é homozigótico ou se é heterozigótico, né? Agora, se não tiver bezão, vai ser rugosa. Então, olha lá, bezinho, bezinho, rugosa. Bezinho, bezinho, rugosa. Bezinho, bezinho, rugosa, né? Então, nós temos aqui 3 rugosas, né? E se tiver azinho, azinho, não tiver o azão, vai ser verde, né? Então, azinho, azinho aqui, azinho, azinho aqui, azinho, azinho aqui, 1, 2, 3, né? E se não tiver nem azão, nem bezão, só tiver azinho, azinho, bezinho, bezinho, duplo homozigótico, apesar de ser bi-híbrido, né? Vai ser um aqui que é o verde rugoso, né? E se nós contarmos os outros que vão sempre ter um alelo dominante, né? Tanto para a forma quanto para a cor, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos ter o 9. Então, sempre quando eu cruzo gametas bihíbridos, né? Formado por genes ou por alelos heterozigóticos no parental 1 e no parental 2, sempre quando eu faço esse cruzamento, eu vou ter como resultado uma combinação fenotípica na proporção de 9, 3, 3, 1. Tá? Isso é uma regra, pessoal. Isso mais para frente nós vamos ver fórmulas genéticas, né? E nós vamos então entender isso melhor. É possível observar que
cada um dos 16 genótipos, então nós temos 16 genótipos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O que é o genótipo? É essa combinação das letrinhas, né? Isso é o genótipo. Então, desses 16 genótipos, nós vamos ter combinações ou resultados fenotípicos, que é a manifestação daquela característica, né? E todos os seus fenótipos. Então, nesta combinação, nós vamos ter sempre numa combinação de um bihíbrido com um bihíbrido, nós vamos ter 16 possibilidades genotípicas e outras 16 possibilidades fenotípicas. As possibilidades fenotípicas podem variar, serão diferenciadas, né? Tá? Ok? Então, observa-se que os homozigóticos e os heterozigóticos, então já expliquei aqui, nós temos duplo homozigótico, nós temos duplo homozigótico, onde mais nós temos duplo homozigótico, nós temos então 1, 2, 3, 4 duplos homozigóticos. Todos os demais possuem no mínimo um gene heterozigótico, tá? Então, se vocês observarem aqui, um gene heterozigótico, tá bom? Então, duplo homozigótico, numa combinação parental de bihíbrido, nós vamos ter somente 4 genotípicos, tá? Certo? Só há um descendente homozigótico dominante duplo, que é este aqui, né? E somente um descendente homozigótico duplo recessivo, que é este aqui, tá? Então, isto é uma regra, não tem outra combinação. Isso aqui é matemática, é uma combinação matemática. Vocês veem lá em combinação matemática, tá? Certo? E aí fecha a proporção 9, 3, 3, 1, tá? Então, a probabilidade, então por isso que eu falo de matemática, por isso que eu falo de estatística, isso aqui é uma combinação matemática, não tem como mudar. Agora, quanto vai surgir de um ou de outro, aí nós já entramos no campo da estatística e nós vamos começar a falar então de probabilidade combinada, né? Com probabilidade combinada de um par de gene com a soma do outro par de gene, né? Por isso que ela é probabilidade combinada. Então não tem uma interferência de um sobre o outro neste caso, tá? Para cálculos envolvendo duas características. Para o cálculo de probabilidade de genótipo, deve-se analisar cada característica individualmente. Aí nós estamos falando da primeira lei de Mendel, certo? Então eu analiso a probabilidade de combinação do duplo heterozigótico Vzão Vzinho ou Azão Azinho com outro Azão Azinho, e nós vamos ter então uma combinação genotípica. Então isso vai ter uma probabilidade de acontecer o duplo homozigótico dominante ou o duplo ou homozigótico recessivo e os heterozigóticos. Então, sempre vai ser esta mesma probabilidade. Então, nós vamos somar a probabilidade de um gene com a probabilidade do outro gene. Posteriormente, multiplica-se as duas probabilidades encontradas, pois são probabilidades que ocorrem simultaneamente. Por isso que nós temos 4 vezes 4, 16 possibilidades, né, de combinação genotípica, mas nós tínhamos somente 4 possibilidades fenotípicas, né? Então, se nós olharmos aqui, nós só temos 4 tipos de resultado fenotípico. Nós temos muito mais possibilidades de combinação genotípica do que resultados genotípicos, tá? Então vamos lá. Probabilidade de um casal heterozigótico dihíbrido ter um descendente dihíbrido homozigótico. Vamos fazer esse cálculo. Dihíbrido homozigótico recessivo para os dois pares. Então como que a gente faz? A gente tem aqui um duplo homozigótico
duplo heterozigótico, azão, 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 azinho, bezão, bezinho, mais um azão, azinho, bezão, bezinho, esse é o parental, né? Parental 1, parental 2, e aí nós temos uma primeira combinação. Qual a possibilidade de termos um descendente em F1, né? Duplo homozigótico, né? Homozigótico recessivo. Recessivo porque azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, qual era a probabilidade de termos para a combinação do azão, azinho, vezes azão, azão, azinho, de termos um duplo homozigótico? Era de 1/4, né? Tá aqui, 1/4. Vocês podem relembrar isso da aula anterior, né? E qual a probabilidade de termos um duplo homozigótico recessivo de uma combinação de bezão, bezinho com um outro indivíduo bezão, bezinho? Também é de 1/4. Então, multiplicando essas probabilidades, a probabilidade de termos um duplo homozigótico recessivo é de 1/6. Ou seja, voltando para este nosso quadro, dentro dessas 16 possibilidades de combinação genotípica, nós só temos uma probabilidade ou uma possibilidade de termos, vou limpar aqui para mostrar bem para vocês, nós só temos um indivíduo, ou seja, uma possibilidade de termos um indivíduo duplo homozigótico recessivo. Como também só temos uma possibilidade de termos um duplo homozigótico dominante, né? Então, esta é a fórmula de calcular a probabilidade genotípica e fenotípica, tá? Certo? Então, cálculos de fenótipo. Quando não há menção do genotipo, então não se falou qual é o genótipo, né? Específico, e sim só o fenótipo, né? É preciso verificar se os fenótipos são dominantes ou recessivos. Então, antes de fazer a análise, nós precisamos ver se há uma dominância, né, dos genótipos dos alelos. Existe alelo dominante ou alelo não dominante. Por exemplo, um alelo dominante é quando eu tenho a presença, como eu falei aqui, o vezão. Toda vez que aparecer vezão, ela vai ser amarela. Se não tiver vezão, ela vai ser vezinho. Agora, se não tivesse essa dominância, o heterozigótico, a mistura do vezão com o vezinho, não daria nem amarelo nem verde, daria algo intermediário. Isso significa que não teria dominância. Então, por isso que ele está dizendo que nesse exercício nós precisamos olhar o fenotipo, né? Então, como que a gente vê isso? A gente vê o cruzamento de uma flor branca com uma flor vermelha. De repente nós vamos ter uma flor amarela, né? Significa que nem o branco nem o vermelho eram dominantes, tá? Mas que nós tínhamos aí então uma combinação genotípica que determinava uma nova característica fenotípica, tá? Então calcula-se individualmente as probabilidades, como eu já frisei isso para vocês, dos fenotipos, né? Dos fenótipos, multiplicando-se os resultados no final. Então vamos lá. Cálculos de fenótipos. Semente amarela tem azão, é dominante. Semente verde tem só azinho, é recessivo. Semente lisa tem bezão. Semente rugosa tem bezinho. Então, dentro daqui, qual era a possibilidade, né? Vamos lembrar aqui como que a gente fazia assim? Azão, azanho, azinho, azinho. E aí nós tínhamos aqui então a geração de dois gametas, azão, azinho, azão, azinho, que vai combinar, vai dar azão, azão, vai dar azão, azinho, azão, azinho, vai dar azinho, azão e vai dar azinho, azinho, certo? Então, dentro dessas 4 possibilidades, eu tenho 3 possibilidades de acontecer azão, independente se é homozigótico ou heterozigótico. Mas como ela é dominante, toda vez que aparecer azão vai ser amarelo.
Por isso, 3/4, tá? Azão é 3/4. Então, 3/4 do azão vezes 3/4 do bezão. Então, nós vamos ter 9/16, que é o cruzamento. Então, nós vamos ter 9/16 possibilidades, ou avos, possibilidades de termos presentes nessas combinações o azão e o bezão, né? Então, se voltarmos para cá, para esse nosso quadro, nós vamos contar azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão. Não importa se é homozigótico ou heterozigótico. Há uma dominância. O alelo, bezão, azão são dominantes, então eles determinam, né? Azão, bezão, ó, aqui já é bezinho, então ficou rugosa. Então nós vamos olhar só lá para o azão, bezão. Azão, bezão, azão, bezão, azão, bezão. Então, em todas essas que tem ação azão, bezão, a semente sempre vai ser amarela lisa, né? Tá? E aí, então, ela tem uma possibilidade de 9 ocorrências em 16 combinações genotípicas. Tá certo? Então, dessa forma, a gente termina esta parte da segunda lei de Mendel. Vocês têm que calcular, criem exercícios, imaginem. Eu vou dizer tal coisa. Como é que aconteceria se eu cruzasse um heterozigoto com um homozigoto? Aí você só tem que ver que nós estamos falando de um dihíbrido, né? Com dupla heterozigose. Os parentais são duplamente heterozigóticos para as duas características. Então, nesse sistema, nessa condição, nós vamos sempre ter este resultado genotípico, 16 combinações, para 4 combinações fenotípicas. Não tem como sair disso, tá? E se somarmos mais um, vocês podem somar mais um, vocês podem pôr uma terceira característica, quarta característica, nós vamos falar isso em outras aulas, mas existe, e isso eu vou mostrar para vocês, existem regras matemáticas e regras estatísticas que são da matemática, não são nem da genética. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula, estudem bastante, revejam, façam exercícios, busquem exercícios em livros, internet, livros de apoio, tá certo? Para garantir, então, a compreensão e fixação de vocês. E toda vez que aparecer uma continha de genética que diz que são de híbridos, que atende à segunda lei de Mendel, que tem segregação, que tem característica, que tem atuação independente, vocês já sabem como funciona. Que tem dominância, não tem dominância, vocês já sabem como funciona. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.